Longino pelo olhar bíblico. Longino, embora não seja citado explicitamente pelo nome na Bíblia, é uma figura associada à tradição cristã. Segundo a tradição e relatos apócrifos, Longino teria sido o centurião romano que perfurou o lado de Jesus Cristo com uma lança durante a crucificação. Essa passagem é mencionada no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Quem foi Longino? O centurião romano na Bíblia. Embora o Evangelho de João não mencione o nome Longino, ele descreve um soldado que feriu Jesus com uma lança. Esse ato foi visto como o cumprimento da profecia bíblica. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Salmo capítulo 34, versículo 20. Olharão para aquele que traspassaram. Zacarias capítulo 12, versículo 10. A tradição cristã. Posteriormente, na tradição da Igreja e nos Evangelhos apócrifos, esse soldado recebeu o nome de Longino. O termo provavelmente deriva de lonché, palavra grega para lança. Conversão ao cristianismo. De acordo com a tradição, após perfurar Jesus, Longino testemunhou milagres durante a crucificação, como a escuridão que cobriu a terra e o terremoto. Mateus capítulo 27, versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Nesse momento, acredita-se que Longino reconheceu Jesus como Filho de Deus, tornando-se um dos primeiros pagãos a proclamar essa verdade. Esse reconhecimento é descrito como sua conversão à fé cristã. Vida posterior segundo a tradição. Longino teria abandonado o exército romano e se tornado um cristão fervoroso. Ele foi martirizado por sua fé, sendo lembrado como São Longino em diversas tradições cristãs, especialmente na Igreja Católica e Ortodoxa. Relíquias associadas a ele, como a lança do destino, também chamada de lança de Longino, ganharam grande importância no cristianismo. Simbologia de Longino. Reconhecimento da divindade de Cristo. Longino simboliza a transição de um coração endurecido, como soldado romano, para alguém que reconhece e se submete à verdade de Cristo. O sangue e a água de Cristo. Ao perfurar o lado de Jesus, o sangue e a água que saíram têm forte significado teológico. Representam os sacramentos, Eucaristia e batismo, e a vida divina oferecida ao mundo. Conversão e testemunho. Sua história é um símbolo de como a graça de Deus pode alcançar até aqueles que, num primeiro momento, parecem afastados ou contrários à fé. Conclusão. Embora Longino não seja nomeado diretamente na Bíblia, ele é um personagem construído a partir dos eventos do Evangelho de João e desenvolvido pela tradição cristã. Sua figura traz uma mensagem poderosa de arrependimento, conversão e reconhecimento de Cristo como o verdadeiro Filho de Deus. Ele se tornou, ao longo da história, um santo que representa a redenção acessível a todos, inclusive aos responsáveis pela crucificação. Longino pelo olhar histórico e arqueológico. Longino, embora enraizado principalmente na tradição cristã, tem um perfil que foi moldado ao longo dos séculos, com base em relatos apócrifos, tradições orais e interpretações simbólicas. No olhar histórico e arqueológico, o personagem Longino ganha nuances interessantes, mas encontra limitações devido à falta de evidências documentais diretas e confirmadas. Vamos explorar. Aspecto histórico de Longino. Origem do nome Longino. O nome Longino deriva do grego long, que significa lança. Assim, o nome é mais simbólico do que propriamente histórico. Não há registros contemporâneos que comprovem a existência de um soldado romano chamado Longino. Referência bíblica baseada em João capítulo 19, versículo 34.
A única referência histórica potencial vem do relato de João capítulo 19, versículo 34, que menciona um soldado perfurando o lado de Jesus com uma lança, sem indicar seu nome. A partir desse texto, desenvolvem-se as lendas ao redor desse soldado, identificando-o posteriormente como Longino em tradições cristãs mais tardias. Desenvolvimento da lenda. O nome e as histórias de Longino não aparecem nos primeiros séculos do cristianismo. Sua identidade surge nos evangelhos apócrifos, especialmente no Evangelho de Nicodemos, século IV depois de Cristo, onde começa a ganhar destaque. A tradição também associa Longino ao centurião mencionado em Mateus capítulo 27, versículo 54, que proclama: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Longino foi posteriormente canonizado como santo pela Igreja Católica e Ortodoxa, consolidando sua figura ao longo da Idade Média. A lança do destino. Evidências arqueológicas. A tradição liga Longino à lança do destino, ou lança sagrada, que teria sido usada para perfurar Jesus. Esta relíquia se tornou objeto de veneração e interesse arqueológico e histórico. Aqui estão os principais detalhes. Origens da lança. A lança associada à crucificação começou a ser mencionada nos séculos IV e V d.C. durante a cristianização do Império Romano. A relíquia no mundo medieval. Existem várias lanças que, ao longo da história, foram identificadas como a lança sagrada. Basílica de São Pedro, Vaticano. Uma lança é atribuída a Longino e tida como relíquia importante. Viena. A lança mais famosa, preservada no Hofburg Palace, faz parte dos regalia dos Habsburgos. Supostamente, Carlos Magno e outros governantes acreditaram possuir essa lança como símbolo de poder. Constantinopla e Armênia. Relíquias similares foram veneradas ao longo dos séculos. Análise arqueológica e científica. No século XX, análises feitas na lança de Viena indicaram que sua composição e estilo remontam à Idade Média, desmentindo sua autenticidade como objeto do primeiro século. Portanto, nenhuma lança até hoje estudada apresenta evidências conclusivas que a vinculem historicamente à crucificação de Jesus. Longino no imaginário histórico. Culto medieval. Durante o período medieval, Longino e a lança do destino ganharam importância significativa. Acreditava-se que a lança possuía poderes místicos, oferecendo vitórias em batalhas e simbolizando a autoridade divina. Longino como arquétipo de conversão. Historicamente, Longino representava a imagem do pagão convertido. Um soldado romano que, ao presenciar o sofrimento de Cristo, se arrepende e reconhece sua divindade. Isso reforçava uma mensagem teológica e cultural poderosa na expansão do cristianismo. Legado histórico. Longino, como figura histórica, se encontra em uma zona híbrida, sem provas arqueológicas concretas de sua existência. Moldado principalmente por narrativas teológicas, apócrifas e tradicionais. Sua lança, ou versões dela, serviu como símbolo político e religioso durante séculos. Conclusão. Do ponto de vista histórico e arqueológico, Longino é mais um personagem simbólico do que uma figura historicamente verificável. Ele emerge da interpretação de relatos evangélicos e da rica tradição cristã ao longo dos séculos. As relíquias associadas a ele, como a lança do destino, ganharam imenso valor cultural, mas análises modernas questionam sua autenticidade. Em suma, Longino representa uma poderosa figura de fé e redenção, inspirando narrativas sobre a transformação espiritual e o encontro com o divino em meio ao sofrimento de Cristo. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.